Jerônimo, ouvindo Timóteo, ele diz que na fase da expansão dessa, digamos, dessa revolta, havia, digamos, lideranças, e principalmente as lideranças eram aquelas autoridades tradicionais. Hoje, nas nossas lutas, pese embora que estamos em épocas modernas, mas nós temos os sobados, né, que são essas famosas autoridades tradicionais. Será que estas autoridades tradicionais, hoje em dia, para os desafios que os nossos povos, as nossas populações têm, podemos ainda contar com estas autoridades tradicionais? Ainda fazem sentido ou podemos dizer que não estão todas elas corrompidas, Jerônimo? Pois, antes eu gostava de dar uma complementariedade à abordagem do Timóteo, é que as lideranças de facto foram fundamentais para essa luta, mas antes desse evento no território, na altura província ultramarina, né, portuguesa, que é Angola, surgiu o primeiro evento que surgiu, que deu força ao 4 de janeiro de 61, foi a revolta do Abaco. Portanto, havia uma associação no Congo de Kinshasa, que é a Associação para a Unificação e Uniformização e Desenvolvimento da Língua Congo, associado também ao partido UPA, tinham, em 1959, promovido uma revolta no Congo-Kinshasa a favor, portanto, da luta também de resistência contra os congoleses que defrontavam os belgas, tendo, na circunstância, invadido muitas lojas belgas no Congo-Kinshasa. Entretanto, naquele confronto em Kinshasa, surgem dois líderes que depois foram transferidos também para o Cotonang, que é tanto a Companhia Geral de Produção de Algodão em Angola. E esses dois líderes era quem? Era o Antônio Mariano, por isso é que muitos chamam abaixo de Cassange como a Revolta Mariana, né? Uhum. E também havia lá o senhor Kingiri Kulachingo, que era Soba, ou desculpa, irmão do Soba daquela região. Portanto, e há uma questão que aqui vale destacar nessa luta da Abaixo de Cassange. E o Timóteo diz bem, os trabalhadores exigiam o respeito pelos seus direitos. Mas há uma componente fundamental que também fortificou o ideal de liberdade e, sobretudo, da exigência dos direitos trabalhistas. Foi a questão do gramicismo cultural. Porque, no passado, a empresa Cotonang era uma empresa belga-portuguesa, era uma empresa comparticipada entre portugueses e belgas. E sabemos nós que em 1491, após o Diogo Cão ter chegado na Foz do Rio Zai, em 1482, em 1491, a política de dominação, de controle do povo era a igreja. E, na época, em 61, prevalecia, portanto, a obrigatoriedade da profissão da fé católica ou cristã, mas uma católica da visão romana, não é? Uhum. E, na altura, o Antônio Mariano e o Kinguri Kulachingo traziam uma visão do norte de Angola, que tinha uma visão, um cristianismo ligado a um salvador que era o quimbanguista, ou Simão Quimbango. Entretanto, começaram a entoar cantos ao longo da revolta, cantos que enalteciam Patrício Lumumba, na altura, enalteciam Simão Quimbango como um libertador. E isto estamos a falar sobre a revolta de Mabaco. Certamente. Okay. Portanto, aqui havia um gramicismo cultural. E aqui, por que eu falo de gramicismo? Há um princípio da força cultural na luta pelos direitos, muito abordado pelo um filósofo e um político italiano, Antonio Gramsci, que entendia que as ditaduras
tanto clássicas como essas contemporâneas, eles codificam a informação mediante códigos artísticos da arte. E uma das formas também de nós desmistificarmos o controle mental, a questão da criação de narrativas que norteiam a visão pública, é por meio da cultura. Então, ali na Baixa de Cassange, Antônio Mariano e Kinguari Kulashimi começaram a promover cânticos que, de alguma forma, atiçavam a identidade nacional, o nacionalismo, mas na língua local. O que eu quero que tratou-se essa narrativa antes? A pergunta que me faz é a prestimosidade, portanto, das autoridades tradicionais. É preciso que nós compreendamos que um dos elementos principais da teoria marxista-leninista e assente no comunismo, embora sendo o comunismo apenas uma ideia, e na altura imperava o comunismo português, era importante banalizar as religiões e a cultura local, impondo o cristianismo como fim da salvação do homem. Infelizmente, desde o século XV até hoje, perdemos alguns valores culturais antropológicos, mas é fundamental que nós percebamos. Eu sou no Congo, por exemplo. Na minha região onde eu nasci, embora termos sido invadidos, na década de 70, 80, 90, até lá, a cultura ainda era muito forte. E o soba, o regedor, era um elemento fundamental para a preservação de valores culturais antropológicos da comunidade. E até, me recordo eu, que no passado, o político, seja ele na oposição, como no poder, na altura, o MPLA, quando digladiavam-se, tinha um respeito subliminar aos sobas, porque o soba tinha um poder. O que o MPLA entendeu? Desculpa. O MPLA entendeu que era preciso desvalorizar a cultura, atropelar os códigos da essência cultural do povo, politizar as autoridades tradicionais para que sejam como cabos eleitorais. Ou seja, hoje, os sobados já não têm aquela força mística, aquela força, desculpa, cultural e antropológica para exigir um direito que até é inanelável, é um direito natural, o direito à propriedade. E nota que, a quando da luta pela Baixa de Cassange, um dos elementos que invocou o ideal de liberdade era o direito de territorialidade, ou seja, diziam eles, os mais velhos, a terra é nossa, estamos a produzir na nossa terra, desde o mercantilismo até tanto o capitalismo hoje financeiro e de informação, todos os processos de economia que surgiram desde a era primitiva até moderna, a propriedade privada do povo detinha onde residia o seu poder. Eu aqui invoco o princípio de John Locke. Existem direitos naturais que invocam a soberania de um povo, que invocam a cultura de um povo, que invocam a identidade antropológica de um povo. Estou a falar do direito à vida, à propriedade privada, o direito à liberdade, são direitos inalienáveis e naturais. Logo, o que dava força aos sobas no passado? É o direito à terra que era nossa. É isso que despoletava a força de liberdade, a força de defesa. Nós estamos a produzir, embora vocês pertencerem à empresa, serem, portanto, fiéis depositários da empresa, mas estão a produzir na nossa terra. E nós que pertencemos à terra, ainda não nos pagam salários a tempo e hora, temos que pagar impostos altos. E hoje, infelizmente, não se encontra lideranças nas comunidades, porque era necessário aplicar-se técnicas de empobrecimento sistemático, ok? De ignorância dolosa, induzida, para que, com base a políticas paternalistas, assistencialistas, se dominasse o SOBA, se dominasse a comunidade. Então, hoje o SOBA é uma extensão do CAP e do MPLA, ou seja, o SOBAdo hoje é aquela corte tradicional que era a reserva moral, cultural e antropológica da comunidade. Essa reserva hoje foi sequestrada pelo MPLA, por isso é que nós estamos a ver. Existem SOBAs hoje que não conhecem, não têm uma linhagem, porque a questão dessa questão da autoridade tradicional, quer sejamos modernos ou não,
sejamos na era contemporânea ou não, é preciso que entendamos que o corte tradicional deriva de uma linhagem. Embora hoje se fala da liderança, portanto, por meio da formação, mas na cultura banto, a liderança é hereditária. A liderança depende de uma linhagem. E nós vemos, para terminar já, para não monopolizar o diálogo, acompanhamos um cenário muito triste, um atropelo sistemático. A nossa cultura, no Bié, o rei do Bailundo, foi destituído, o MPLA substituiu um outro rei, não é? Que é militante do MPLA. Portanto, imagina o que isso significa para aquilo que eu falo aqui, a questão da linhagem hereditária para a continuidade de valores, porque há um princípio muito fundamental para lideranças tradicionais. A questão da tradição oral, a passagem de conhecimentos empíricos, resultantes de experiências de geração a geração, que devem preservar tanto a questão da cultura, a antropologia de um povo. E nós, infelizmente, os nossos sombras hoje são militantes do partido, recebem 15 mil kwanzas, agora até subiu para 27 mil kwanzas, administração do território, e ele fica refém ao partido que ele alimenta e que ele empobreceu dolosamente.